Há 35 anos, as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram algo que especialistas militares diziam ser impossível. Em apenas 38 dias, eles aniquilaram completamente uma das maiores redes de defesa aérea do mundo sem perder um único bombardeiro. E agora, enquanto as negociações entre Washington e Teherã chegam a um ponto crítico de ruptura, o Pentágono está tirando exatamente esse mesmo manual da gaveta. Hoje vamos examinar como o plano da tempestade no deserto funcionaria contra as defesas modernas do Irã e por que sistemas atualizados podem torná-los ainda mais vulneráveis. E o que a Marinha dos Estados Unidos já está fazendo para se preparar para o impensável, já que um conflito moderno nunca depende apenas da força. O sucesso depende de planejamento, coordenação e da capacidade de se adaptar quando o cenário muda mais rápido do que qualquer um espera. Para entender por que militares veem a tempestade no deserto como modelo para o Irã, é preciso saber o quão insana foi aquela operação. Em agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein tinha o quarto maior exército do mundo, com mais de 1 milhão de soldados, 5.500 tanques e, crucialmente, uma das redes de defesa aérea mais sofisticadas fora da União Soviética. Os iraquianos tinham mísseis Roland de fabricação francesa, além dos soviéticos SA-2, SA-3, SA-6 e SA-8. Milhares de canhões antiaéreos e uma rede integrada de comando e controle, modelada segundo a própria doutrina de defesa aérea da União Soviética. Analistas militares da época estimavam que uma campanha aérea contra o Iraque resultaria na perda de centenas de aeronaves da coalizão. Eles estavam catastroficamente errados. Às 2h38 da manhã, no dia 17 de janeiro de 1990, 8 bombardeiros furtivos F-100 e 17 Nighthawk cruzaram o espaço aéreo iraquiano. Eles estavam completamente invisíveis ao radar iraquiano. A missão deles era destruir os centros de comando e controle do Iraque nos primeiros 30 minutos da guerra. Essas 8 aeronaves lançaram bombas guiadas de precisão sobre o quartel-general da Força Aérea Iraquiana, a central telefônica principal, bunkers de comando importantes e instalações de radar críticas. Em minutos, a defesa aérea do Iraque ficou cega e surda. Generais não se comunicavam com baterias de mísseis e operadores de radar não alertavam os interceptadores. Todo o sistema entrou em colapso. Mas é aqui que fica interessante para o Irã agora. A liderança iraniana sabe exatamente o que aconteceu com o Iraque. Eles passaram 30 anos construindo o que consideram um escudo de defesa aérea impenetrável. Veja com o que lidamos. Longo alcance, o S-300 PMU-2. O Irã recebeu esses sistemas russos em 2016, após anos de atraso. Eles podem atingir alvos a até 200 km de distância, em altitudes de até 27 mil metros. Vários mísseis podem ser guiados ao mesmo tempo e são feitos para combater aeronaves furtivas. O Bavar 373, o orgulho do Irã. Este é o sistema desenvolvido por eles mesmos. O Irã afirma que ele rivaliza com o S-400 russo. Ele usa radar de varredura eletrônica, pode rastrear até 200 alvos simultaneamente e carrega o míssil Sayed-4 com alcance declarado de 300 km alcance médio. Os sistemas Khordad, esses foram os que realmente derrubaram aquele drone americano RQ-4A Global Hawk de 180 milhões de dólares em 2019. Eles funcionam e o Irã sabe disso. Sistemas chineses e russos de curto alcance, Tor M1 Pantsir S1 e uma rede de artilharia antiaérea cobrindo todas as instalações críticas. Parece impressionante, não é? Aqui está o problema de integração. As redes de defesa aérea do Iraque falharam, porque uma vez que você corta a cabeça da cobra, os centros de comando, todas aquelas baterias de mísseis individuais se tornam ilhas isoladas. Eles não conseguiam coordenar, não conseguiam compartilhar dados de alvo, não conseguiam mascarar seus disparos. E apesar de todas as melhorias do Irã, analistas de inteligência acreditam que eles têm exatamente a mesma fraqueza. Então, como seria uma tempestade no deserto moderna contra o Irã? Deixe-me explicar o que o Pentágono está realmente planejando. Tudo começa antes que qualquer aeronave tripulada cruze o espaço aéreo iraniano. Atualmente, há pelo menos 8 destroyers classe Arleigh Burke no Oriente Médio. Cada um deles carrega até 96 mísseis de cruzeiro Tomahawk em seus sistemas de lançamento vertical. Isso pode significar 768 mísseis de cruzeiro prontos para serem lançados de posições fora do alcance das defesas aéreas do Irã. A primeira onda teria como alvo instalações de radar,
bunkers de comando, nós de comunicação e subestações elétricas que alimentam as redes de defesa aérea. Ao mesmo tempo, bombardeiros furtivos B-2 Spirit da Força Aérea, que atacaram o Irã na Operação Martelo da Meia-Noite em junho, entrariam no espaço aéreo iraniano. Esses bombardeiros transportam a GBU-57 bomba de 30 mil libras chamada Massive Ordnance Penetrator, feita para destruir instalações subterrâneas profundas. Exatamente o tipo de instalações que o Irã tem tentado proteger desesperadamente, enterrando as entradas com terra. Mas é aqui que a Marinha se torna fundamental. O grupo de ataque do USS Abraham Lincoln está atualmente posicionado no Mar da Arábia. A bordo, caças furtivos F-35C, Lightning II e aeronaves de guerra eletrônica IA-18G Growler. Os Growlers seriam acionados, primeiro interferindo nas frequências de radar iranianas e disparando mísseis AGM-88 HARM contra sistemas de defesa aérea que ativarem seus radares. Depois entram os F-35Cs. Esses caças de quinta geração são feitos para operar em espaço aéreo contestado. A fusão de sensores deles permite que vejam todo o campo de batalha enquanto permanecem praticamente invisíveis ao radar iraniano, e eles já provaram que funcionam. Na semana passada, um F-35C do Lincoln abateu um drone iraniano Shahed-139 que se aproximava do porta-aviões. Os iranianos nem sabiam que o F-35 estava lá até o drone deles explodir. Mas a verdadeira inovação é algo que faria os planejadores da tempestade no deserto chorarem de inveja. Em 1991, cortamos as comunicações do Iraque bombardeando centrais telefônicas. Em 2026, podemos fazer algo muito mais devastador. Fontes indicam que os Estados Unidos já posicionaram armas cibernéticas dentro das redes militares iranianas. Essas foram colocadas nos meses anteriores à crise atual. Quando e não se um ataque começar? Essas armas cibernéticas desativariam sistemas de radar remotamente, corromperiam dados de orientação de mísseis, desligariam redes elétricas que sustentam a defesa aérea e cortariam as comunicações entre comandantes e operadores. Os defensores aéreos do Irã poderiam ver suas telas apagarem, mísseis não lançarem e rádios cheios de estática, tudo isso antes da primeira arma física chegar. Então vem o enxame. As Forças Armadas dos Estados Unidos desenvolveram o ADM-160 Miniature Air Launch Decoy, ou MALDE. Esses pequenos drones podem ser lançados por F-35S, F-15S e plataformas de lançamento remotas. Cada MALDE pode ser programado para imitar a assinatura de radar de aeronaves maiores. Imagine centenas de F-35S falsos aparecendo nas telas de radar iranianas, enquanto as aeronaves reais se aproximam por vetores diferentes. Cada vez que um operador iraniano lança um míssil Sayed contra um MALDE, é um míssil a menos para disparar contra uma aeronave de verdade. E esses mísseis de 3 milhões de dólares são muito mais caros do que os ISCAs. O chefe de operações navais, almirante Darrell Caldwell, disse: "Só na semana passada nós os superamos bastante." O Irã sabe disso, então o fato de termos esse tipo de capacidade é um forte fator de dissuasão. Ele não está blefando. Então, o que tudo isso significa para o impasse atual? Neste momento, os Estados Unidos têm 10 navios da Marinha implantados na região do CENTCOM. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, com mais de 60 aeronaves, 8 destroyers classe Arleigh Burke, mais de 100 voos de carga, C-17 entregando sistemas THAAD e Patriot, caças F-15 e Strike Eagle, A-10, Thunderbolt e A-18G Growler e bombardeiros B-2, provavelmente posicionados em Diego Garcia. E aqui está o ponto sobre a tempestade no deserto que a liderança do Irã precisa entender. A campanha aérea contra o Iraque não tinha como objetivo vencer a guerra, mas sim tornar a guerra terrestre desnecessária. Após 38 dias de ataques aéreos, as forças iraquianas no Kuwait estavam tão degradadas, tão desmoralizadas, tão isoladas do comando, que a campanha terrestre durou apenas 100 horas. Ao ameaçar atacar todas as bases dos Estados Unidos na região se fosse atacado, o general Hossein Terredi, da Guarda Revolucionária Islâmica, ignorou uma lição importante da história. As forças de Saddam Hussein também tinham mísseis. Eles dispararam 42 mísseis Scud contra Israel e 46 contra a Arábia Saudita. Eles mataram um total de 28 integrantes da coalizão. A coalizão matou entre 20 mil e 50 mil soldados iraquianos. Essa é a matemática.
Este é o modelo da tempestade no deserto, e os estrategistas militares do Irã sabem, enquanto as negociações seguem em Amman neste fim de semana, com o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, frente aos representantes iranianos. Uma coisa é certa, os Estados Unidos não estão apenas oferecendo diplomacia, estão oferecendo ao Irã uma escolha entre um acordo, ou experimentar exatamente o que o Iraque experimentou há 35 anos. Só que desta vez a tecnologia é exponencialmente mais avançada, a precisão é infinitamente maior. O desfecho seria muito mais decisivo. Para saber mais sobre a tecnologia que mantém nossa marinha à frente dos adversários, assista ao vídeo sobre o Fax-T, o caça de próxima geração que garantirá a supremacia aérea americana por décadas. Links na descrição.